Fala pessoal, tudo bem? Nós somos o Senhor Cacto, eu sou o Arthur Eu sou o Kleber. e talvez você nos conheça lá do Instagram ou ainda não, mas vou deixar aqui já as nossas redes sociais para você conhecer o que nós já fizemos e acompanhar o que nós vamos fazer agora aqui no Sim, YouTube, né? estamos chegando então no YouTube. E olha só, pessoal, preparamos esse cantinho aqui todo especial para a gente fazer bastante conteúdo para vocês, para trocar muita informação. Gente, esse cantinho realmente foi feito com muito carinho para ser o espaço para nós estarmos aqui, né? Sim, Olha essa parede linda, 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 linda que nós não não fizemos. fizemos. Não Não fizemos, conseguiríamos. porque, né, trabalho de profissional. A Ana, do Estúdio Glória, aqui de Londrina, que pintou essas lindezas. E sabe o que é legal, né, Vida? Ah, Que as plantas daqui são nossas. são plantas nossas que nós temos aqui em casa. Essa é uma das minhas preferidas, é uma A monstera. Essa é outra preferida minha. Esse cacto é outro preferido meu. Todas, né, gente? Esse filodendro aqui é outro. Então a gente ama todas. E aí ela se inspirou nas fotos das nossas plantas que nós mandamos Sim. para ela. Então, muito obrigado, Ana. A gente Ficou amou, incrível, ficou amamos incrível. o resultado. Além disso, os móveis que nós vamos ter aqui no estúdio veio lá da Marcenaria Criativa Rústica da Val, Sim, né? que é maravilhosa Maravilhosos também, né? Estão aí, já fizeram outros móveis para nós aqui de casa, Sim. né? E agora Nós essa mesa aqui. amamos, ficou lindo. E as plantas, que não poderia Claro faltar, que não, né? lá da Estação Garden Londrina também. Cris maravilhosa, Beijo. beijo, Cris. Não podemos esquecer também os acessórios, suporte, vaso, Sim, tudo do Tony Acabamentos, né? A gente tudo. sempre fala deles lá no nosso Instagram, por quê? Porque eles estão aqui do Do ladinho do ladinho, nosso e aí apartamento. precisou, é só correr ali, pronto. Kleber corre lá toda vez. Todo tempo, na verdade. Chega né? em casa com um monte de coisa, né? Então, Paty e Sidney, muito obrigado também, gente. Então, esse vai ser o nosso cantinho para falar com vocês aqui pelo YouTube. Mas aí você pode estar pensando, quem são esses dois doidos falando de planta, afinal? Pois Né? é, né? Primeira coisa, não somos profissionais, apenas apaixonados pelas plantinhas. Exato, a gente não somos botânicos, Nem biólogos, nem paisagistas, estamos buscando até uma formação, mas Sim. por enquanto ainda só amadores, né? A gente sempre busca informação, né? Seja em livros, que não são livros de cabeceira, nem de decoração, a gente lê São livros mesmo. úteis, realmente. Outros profissionais da área, Sim, né? a gente troca muita informação com quem realmente entende para poder trazer um conteúdo com bastante relevância para vocês. Exato. E agora a gente está começando a estudar, né, mais a fundo também esse mundo verde, maravilhoso, lindo, infinito, cheio de possibilidades. Então, vou falar um pouquinho da minha história aqui com as plantinhas para vocês. De longa data. Assim, não de tão longa data, né? Mentira, de longa data, assim, de um passado bem, bem distante. Então, as minhas primeiras memórias, assim, já são de cuidar de planta já desde criança, né? Eu já sempre gostei muito. Eu tenho até uma memória que na frente da casa onde minha mãe morava, tinha um pé de cróton, assim, gigante, e eu com 7 anos já estava fazendo um jardim de mudinhas que eu ia pedindo para a vizinha, que eu trazia da casa da minha tia. Então, eu já tenho uma história já muito longa com plantas. Sua mãe sempre comenta isso. Sempre, sim. Inclusive, ela a minha mãe, sofria, agora eu passou só- para você. Minha mãe sempre fala: Meu Deus, é muita planta. Para que tanta planta, né? E aí começou toda essa história com plantas. Desde os 6, 7 anos que eu me lembro, nunca mais parou. E há algum tempo atrás eu comecei a colecionar cactos. Então, eu cheguei a ter ali mais de 400 espécies de cactos numa casa que eu morava, cactos e suculentas. E aí até começou o amor pelos cactos inicialmente, né? Inicialmente era mais cactos, Lá na casa, inclusive, tem uma árvore de Tem. eufórbia, né? Tem um pé de eufórbia que eu ganhei uma mudinha da minha mãe e plantei. Hoje essa árvore deve estar com mais de 20 metros, a árvore está gigantesca já saiu vários filhotes dessa árvore já, inclusive a gente tem muda aqui, né? Tem. Da árvore lá plantada em vaso. Aí, depois de um tempo, eu precisei mudar dessa casa. E aí eu mudei para um apartamento bem menor, onde não cabia todas as minhas plantinhas. Então eu dei muita planta de presente, mas algumas eu consegui trazer.
E aí, pegando uma mudinha aqui, comprando uma outra ali, eu fui criando meu espaço ali, minha pequena floresta urbana, mas não era tão grande quanto é hoje. E já eu era uma criança mais urbana, assim, né? Bem criança urbana mesmo. Eu sempre fui rural, sempre gostei de tacar unha suja de terra, assim, é um prazer para mim. E eu era do cimento, dos prédios, né? E nunca tive uma proximidade tão grande quanto o Kleber com as plantas, né? Minha mãe, eu lembro que ela amava ter violeta, então sempre tinha violeta em casa, né? Violeta eu sempre tive um pouco de dificuldade, viu? Não, as da minha mãe eram lindas, lindas mesmo. E os meus avós, a minha avó também, de Minas Gerais, ela tinha bastante planta na casa dela. Eu tenho história. Tem, acho que talvez no gene, né? Mas É. eu demorei para ativar esse gene na minha família. Mas assim, então sempre vi, mas nunca. Até porque eu mudei muito, né? Eu Você tive. teve quantas casas ao longo da sua vida? Gente, tem umas histórias. Eu acho que em um ano a minha mãe deve ter mudado, assim, tipo, umas 5 vezes de casa. Então a gente mudava muito. Não, Então eu da vida inteira eu tô na minha quarta mudança. era difícil, né? Enraizar e assim, ter. Claro, né? Dá para levar a planta para um lugar Não, bom. mas ela sente, dá Mas, trabalho. então assim, nunca foi uma coisa muito forte. Eu lembro de uma casa que a gente morou que tinha pomar, que eu achava o máximo, assim, porque a gente brincava. A casa da minha tia tinha várias jabuticabeiras no quintal. Queria ter uma jabuticabeira aqui, mas eu não consigo. Então assim, sempre tava ali, mas não tão forte. Aí quando eu conheci o Kleber, não tinha nem como, né, gente? A primeira vez que eu abri a porta do apartamento e Já entrei, foi um susto. eu olhei e falei assim, gente, ele gosta de planta mesmo. E tinha Real. muito cacto, muita suculenta. Tinha, era mais cacto e suculento, porque lá eu tinha um espaço melhor de sol, né? O sol lá era diferente daqui. Eu tinha acho que duas plantas que eram folhagens assim, eu tinha uma jiboia, A que tá com a jiboia, gente até hoje, que era titiquinha, agora tá imensa, É, e a peperômia. e a peperômia que tá ali ainda, Tá tá lá lá fora. fora Então eu também. tinha duas folhagens só. E aí eu olhei e falei assim, meu Deus, quanta planta. E desde E não era nem o então, começo. não era nem, não sabia o que estava por vir ainda. E eu acho que no fim das contas, eu que abri a caixa de Pandora. Foi. Quando eu fui pegar a samambaia, que inclusive é a Exatamente. nossa samambaia da sala. Aí até hoje também. É você que introduziu, na verdade, a primeira samambaia, que eu gostei da estética, como que ficou, e aí começou. Hoje já são quantas plantas? Mais de 400, a gente perdeu a conta, né? A gente Não consegue dá, porque às com vezes morre uma, exatidão. mas daí nasce duas, aí chega mais três, então assim, não dá, não tem como. E vocês, quem acompanha a gente lá no Instagram, se você não acompanha, já corre lá, vê o que eu passo, às vezes, do Kleber chegando com mudinho em casa, tentando esconder planta, que você faz isso. É que, gente, eu sou assim, o verdadeiro louco das plantas mesmo. E aí, vamos voltar para nossa história, senão a gente vai ficar meia hora de vídeo. Nos encontramos. E aí o Kleber trouxe esse mundo verde para mim e eu comecei a gostar demais, de estudar e ler, e buscar. E hoje a gente tem o nosso apartamento, como a gente falou, com mais de 400 plantas. Então, como vocês viram, eu já era o doido das plantas. E aí, tinha uma questão. Eu tinha muita planta em casa. E sempre que alguém ia em casa, né? Nossa, pedia muito. Pedia mudinha. Se você tem planta, você sabe como que é isso. A visita vem, o amigo quer mudinha. vem, qualquer pessoa vem, Sim. pede uma mudinha. E eu sempre fui ciumento, tá? Vou ser sincero pra vocês. Sempre fui ciumento com as minhas plantinhas. Até hoje. E aí, como eu já montava alguns vasos de vidro, né? Com cactos dentro. Eu fazia pelo prazer, pela felicidade. Mas o senhor aqui já viu um negócio naquilo. Ele falou, não, já que tá fazendo, vamos ganhar dinheiro com isso. E aí surgiu, então, a ideia, mas o que a gente vai fazer? Aí eu criei o nome, né? Eu falei, vamos fazer então o senhor cacto, afinal. Calma lá, gente, eu tô errado? Né? A gente tinha que comprar o vaso, o prazer com dinheiro, né? Comprar a mudinha, ter o trabalho de fazer, montar. A gente tinha custo também para isso. Sim. Eu falei, é uma oportunidade de fazer uma renda extra. Vamos aproveitar. Né? Vamos aproveitar. E aí foi quando surgiu, eu falei, porque eu trabalho com marketing, então assim, né? É marqueteiro. Eu sou jornalista, na verdade, por origem, eu não de jornalista. Eu não disse, mas eu sou formado em sociologia. Não sei por que até hoje deveria ter feito biologia. Não sei, eu acho que sociologia na época me interessava mais, não sei por que fui parar na sociologia. Mas ainda penso em, de repente, fazer alguma coisa voltada para a biologia. Com certeza, né? E aí, voltando ao Instagram, né? Eu falei, vamos abrir uma página no Instagram que, né? Sim. Tá, mas e aí o nome?
Aí eu falei, E aí você falou do Sr. Cacto. senhor Cacto. E aí tem uma brincadeira nossa, né? Tipo, eu sempre falo que o Kleber é um tiozinho, um senhorzinho. O tio das plantas. E aí veio isso, né? Já que ele já tinha tido uma coleção de cacto, a gente gostava muito, dessa família. O pessoal que ia gostava bastante. Exato. Surgiu Foi um negócio. Senhor Cacto. E foi bem naturalmente, assim, que o nome surgiu, né? Só que o pessoal começou a pedir dicas de cuidados. E aí a gente falou, vamos fazer conteúdo então sobre cuidados, sobre plantas que a gente tem aqui. E aí teve um vídeo que a gente postou, né, que deu super certo. Durante a pandemia a gente, né, entendeu que teve aquele boom, né? As teve pessoas muita começaram a gente gostar que mais do não espaço gostava, verde. começou a cuidar, ou que já gostava, mas aumentou o seu cultivo, sua Sim. coleção, porque também naturalmente aconteceu com a gente, por mais que a É. gente já tivesse muitas Eu fiquei plantas, mais louco das plantas na pandemia. eu acho que antes da pandemia a gente devia ter em torno de umas 100 e poucos, né, umas 100 e poucas plantas. Na pandemia cresceu muito. E aí durante a pandemia isso foi crescendo bastante. Porque a gente tinha mais tempo para ficar em casa, para cuidar, viemos para home office, né? Exato, mudou, né, esse cenário. E aí foi aonde o nosso perfil no Instagram também começou a crescer. E as pessoas começavam a pedir cada vez mais, né? Mais dicas. Até foi daí que surgiu a ideia do YouTube, porque às vezes no Instagram a gente não tinha tanto tempo e a dica era meio rápida. E o pessoal perguntava, posta no YouTube, faz com mais calma para eu poder entender. Exato. Né? Faz um vídeo mais faz um vídeo mais longo, mais detalhado. Com mais detalhe, né? E aí surgiu a ideia de vir para o YouTube. E nós, acho que faz uns quase 2 meses que a gente está planejando isso. E aí com a correria do dia a dia, acaba que o projeto ele fica, vamos adiar um pouquinho, mas agora dessa vez vai. Agora foi. Então, gente, essa é um pouquinho da nossa história, né? Lá de trás do Kleber, mais recentemente eu, o Arthur, nós dois juntos, o Sr. Cacto. E o porquê nós estamos aqui. Sim, e é isso que a gente queria passar nesse primeiro momento para vocês conhecerem um pouquinho de quem é o Kleber e quem é o Arthur. Tá, mas aí o que eles vão ver aqui no nosso canal? Vão ver muita coisa legal, pessoal. Muita coisa, né? Então a gente vai dar o que aqui? A gente vai trazer o que para vocês? Então assim, dica de adubação, dica de rega, como fazer muda, como montar um arranjo, espécies de plantas que as pessoas questionam muito. Então assim, vai ter muito conteúdo legal para vocês mesmo, vocês vão gostar bastante. A gente sabe que o mundo das plantas é muito diverso, Sim. ainda mais no nosso país. O que funciona para nós... País tropical, gente, muita planta. O que funciona para nós não pode funcionar para outra pessoa. Sim. Mas a gente vai compartilhar essa rotina, esses cuidados, né, que a gente tem aqui em casa com vocês para trazer aí um pouquinho mais de informação, para tentar ajudar, né? Como a gente falou, a gente não é especialista, não, a gente tenta no assunto. Mas a gente vai aprender juntos todo dia aqui um pouquinho, né? Então, toda semana vai ter vídeo novo aqui no nosso canal. Sim, toda semana a gente pretende fazer, né? A gente vai fazer, né? A gente vai fazer, gente. É um compromisso nosso, uma vez por semana, pelo menos. Então, já se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, já manda para os amigos. Sim, ajuda o Sr. Cacto a crescer mais ainda, a compartilhar esse mundo verde que a gente tem cada vez mais. Exatamente. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. A gente se vê em breve. Muito em breve. Tchau, tchau, pessoal.